Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. E quero compartilhar um pouquinho nessa manhã da palavra de Deus com os irmãos, daquilo que o Senhor tem feito nesses dias. Nós estamos vivendo dias tremendos na parte de Deus, dias de uma movimentação clara do Espírito Santo, produzindo em nós um alinhamento, produzindo em nós como filhos, como casa, um alinhamento dos céus na terra. E queremos compartilhar um pouco dentro disso. Muitas palavras Deus tem liberado nesses dias, até mesmo quando ontem eu recebi o convite para estar ministrando hoje, eu falei que havia já algo construído, mas são tantas coisas que Deus tem falado nesses dias, né? Parece que nós estamos assim, com os ouvidos um pouco entupidos e o Espírito Santo tem tirado, né? E as palavras estão fluindo com mais liberdade, nós estamos ouvindo de uma forma assim mais rápida. Deus, né? Não que Deus começou a falar, Deus sempre falou, é que nós que começamos a ouvir, amém? De uma forma mais clara, de uma forma mais intensa, aquilo que o Senhor está dizendo à igreja nesses dias. Por isso que na carta do Apocalipse o Senhor fala, as cartas à igreja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja, amém? Esse é um tempo de ouvirmos o que o Espírito Santo está dizendo. Esse é um tempo de você ouvir o que o Espírito Santo quer dizer a você, porque todos que nasceram de novo têm o Espírito Santo morando dentro de você. E se você tem o Espírito Santo aí habitando na sua vida, eu quero dizer para você, o Espírito Santo ele fala, amém? O Espírito Santo ele fala. Ele é uma pessoa, Ele está vivo dentro de nós e Ele fala conosco. Amém? Muitas vezes Ele fala na coletividade, mas Ele fala também na sua individualidade. Há palavras específicas de Deus que Ele quer liberar sobre a tua vida. E você precisa estar sensível para ouvir essa voz. E Deus tem falado nesses dias. Eu quero ler um texto que foi compartilhado dentro dos grupos. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos em 150 dias de oração, dividido em dias pares e dias ímpares. Você pode se inscrever no nosso site e você ainda pode ser inserido nesses grupos. Nós temos 4 períodos de oração por dia. Nós temos das 6 às 8, acho que das 10 a meio-dia. Depois das 17 às 19, depois das 22 às 24 horas. 4 períodos, 4 turnos de oração, e ininterruptamente a igreja está orando nesses 150 dias. E isso tem sido algo assim sobrenatural sobre as nossas vidas. E uma das palavras que foi compartilhada e falou muito ao meu coração, e eu quero compartilhar sobre isso nessa manhã. Gênesis capítulo 7, a partir do versículo 19. Gênesis 7, 19. As águas aumentaram cada vez mais sobre a terra, e as mais altas montanhas, que estão sob todo o céu, foram totalmente cobertas. As águas subiram até cerca de 7 metros acima das montanhas. Pereceram então todos os seres vivos que se movem sobre a face da terra, aves, animais, domésticos, feras, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Morreu tudo que tinha um sopro de vida nas narinas, isto é, tudo que estava vivo sobre a terra firme. Assim desapareceram todos os seres que se moviam na superfície do solo. Não sobreviveu um só homem. Assim como todos os animais grandes, os animais pequenos que rastejam pelo chão, e as aves do céu. Somente sobreviveram Noé e os que com ele estavam na arca. E a enchente prevaleceu sobre a terra durante 150 dias. Irmãos, quando essa palavra foi compartilhada essa semana, ela entrou no meu espírito com tanta força,
150 dias, onde as águas governaram a terra. Onde as águas trouxeram, romperam com um tempo e iniciaram um novo tempo. A história foi marcada, a história da humanidade foi marcada pela liberação das águas. A Bíblia diz que as fontes se romperam na terra e as águas que estavam acima da terra desceram e encheram a terra. Antes disso, Deus havia dado um comando a um homem chamado Noé, 100 anos antes. E Deus disse para ele: construa uma arca. Deus deu uma ordem para um homem construir uma arca num lugar onde não chovia, ou não havia chovido. Parecia um comando absurdo da parte de Deus. Mas aquele homem, Noé, ele prevaleceu, ele permaneceu 100 anos dentro de um propósito de Deus, construindo uma arca, com muitos não entendendo, com muitas pessoas ao seu redor não entendendo porque ele estava se dedicando a construir uma arca naquele lugar. Muitas vezes nós não entendemos porque Deus está nos falando algo. Eu me lembro que num dado momento da minha vida eu estava conversando, eu estava numa conversa de paternidade e eu falei: eu não estou conseguindo entender. E a palavra que foi me dada foi essa: não tente entender. Só deixe Deus fazer. Só se renda. Só se renda. O problema é que muitas vezes nós queremos entender e gastamos tanto tempo querendo entender e perdemos o tempo que era para nós nos rendermos e deixarmos Deus ser Deus na nossa vida. Naqueles dias havia uma movimentação na terra produzindo morte. Havia uma movimentação na terra, nós lemos aqui o texto: os animais morreram, os homens morreram. Aquela movimentação produziu muita morte naqueles dias. Mas dentro da arca havia uma movimentação diferente. Enquanto na terra havia uma movimentação de morte, na arca havia uma movimentação de vida. Amém? Você entende isso nessa manhã? Na terra havia uma movimentação produzindo morte, mas dentro da arca havia uma movimentação diferente, produzindo vida, proteção e propósito. A arca é um tipo de Cristo para nós. Nós vivemos dias onde tantas pessoas estão pensando, estão tão preocupadas com as más notícias. Eu ainda estava compartilhando agora há pouco com o Arthur. Eu estava falando que eu vi algumas reportagens essa semana sobre o campo no Brasil. O Brasil está batendo os recordes no campo esse ano. Hoje ainda pela manhã eu vi uma reportagem sobre isso. O Brasil já está produzindo esse ano um recorde na safra de aveia. O mês passado veio a notícia, a informação de que o Brasil bateu os Estados Unidos na produção de soja. Aí eu vi uma outra reportagem dizendo que o Brasil já, esse ano, ele já está tendo uma safra recorde de café, ou seja, a terra já está dando uma resposta. Enquanto a televisão ela está querendo provar para você, em alguns, falando só de morte, 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 há uma movimentação de vida nos nossos dias. Nós não temos que nos atentar. A morte sempre existiu na história da humanidade. Deus ele estava vendo a morte que estava sendo produzida do lado de fora, mas Deus estava manifestando o seu propósito, era do lado de dentro da arca, porque era ali na arca que ele estava produzindo vida, proteção e propósito. Eu pergunto para você, de que lado você quer ficar?
Você quer ficar do lado onde só se fala de morte, onde só se produz morte? Ou você quer ficar do lado de dentro da arca, onde há vida, proteção e propósito? Eu não sei você, mas eu já decidi. Eu quero ficar do lado de dentro da arca, porque ali está a vida. E assim como aqueles 150 dias, Deus estava alinhando os céus e a terra. Deus estava parando tudo para estabelecer um novo começo. Deus estava manifestando do lado de dentro vida. Mas eu quero me deter um pouquinho nessa palavra vida. O que significa para você vida? Eu já falei aqui em outras mensagens, isso é algo para mim tão claro. Porque muitos de nós aprendemos assim. E nós dissemos assim um dia, não, porque quando eu entreguei a minha vida para Jesus. E na verdade aquilo que nós entregamos para Jesus foi o resto daquilo que não deu certo. Foi quando a gente fez todas as escolhas erradas possíveis e imagináveis, que estava destruindo o propósito de Deus para nós, e aí nós nos encontramos com Cristo. E aí nós falamos assim, batemos no peito e falamos, eu entreguei a minha vida para Jesus. Como se nós tivéssemos dado muita coisa para Deus. Pastor, o senhor está dizendo que o que eu dei não é vida? O que é que nós chamamos de vida? O que é que Deus chama de vida? Sabe, irmãos, a vida, segundo o conceito de Deus, ela sempre existiu para o homem, até mesmo antes da queda. A Bíblia fala que Adão, ele estava num jardim, e ali havia muitas árvores, e a Bíblia declara em Gênesis capítulo 2, versículo 9, diz assim, o Senhor Deus fez nascer no solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem estava vivo. Sim, vivo. Biologicamente o homem estava vivo. Mas ainda que o homem estava biologicamente vivo, Deus estabeleceu uma árvore da vida. Porque Deus queria que o homem acessasse a vida. Mas ele não estava vivo? Sim, ele estava vivo. Biologicamente falando, ele estava vivo. Mas Deus estabeleceu uma fonte da verdadeira vida. E essa árvore da vida, ela é citada em Gênesis, e ela é citada no capítulo 22 de Apocalipse, que diz assim, bem-aventurado todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através das suas portas. Já num outro momento, Deus está falando a partir de Cristo, dos que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, ou daqueles que entendem do sacrifício de Cristo, do que Ele produziu em nós. A nós é dado novamente acesso à vida, a árvore que produz vida. Cristo sempre existiu. Cristo já estava no jardim do Éden, representado por aquela árvore, que Deus havia colocado ali propositalmente, para que o homem pudesse acessar a vida. E é por isso que muitos não entendem que quando Deus disse que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Mas o homem não morreu biologicamente. O homem comeu, o homem saiu do jardim e o homem continuou vivo. A vida bios. Há muita gente vivo na vida bios, mas que ainda não experimentou a vida Zoe de Cristo. Há muita gente ainda se alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal,
Há muita gente sendo colocada do lado de fora do jardim, porque ainda não entendeu o que é vida, o que é que Deus chama de vida. E a vida sempre foi o propósito de Deus para nós. A vida de Deus em nós. A vida. Existem 3 palavras que falam a respeito daquilo que nós chamamos vida. A bios, que é a vida física, a vida natural, a vida no corpo físico. A psique, que é a vida da alma. E a anástrofe, que é a vida social. Sabe quando você fala assim, não, mas eu não vou deixar a minha vida para servir a Cristo. Está falando da anástrofe, que é aquela vida, que é aquele contexto onde você está inserido. Sabe quando um relacionamento acaba e a pessoa fala assim, acabou a minha vida. Ela está falando da psique, da vida na alma, dos sentimentos. E a Bíblia fala sobre isso. Da vida bios, a Bíblia fala em Lucas 12. Quem de vós, por mais ansioso que possa estar, é capaz de prolongar, por um pouco que seja, a duração da sua vida? Ou seja, a Bíblia está falando da sua vida bios. Você não pode acrescentar 1 ano a mais na sua vida bios. A Bíblia fala dessa vida. A Bíblia fala da vida psique, da alma. Marcos capítulo 4. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra, porém quando chegam as preocupações da vida diária, as seduções da riqueza e todas as demais ambições, agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. A vida da alma, dos desejos, das paixões. Quantos não acessam a vida zoe, porque estão presas na sua vida psique, na sua vida da alma, vivendo em função dos seus sentimentos. A vida anástrofe, Marcos 16, 26, diz assim, se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então Jesus declarou aos seus discípulos, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, encontrará a verdadeira vida. O primeiro versículo, 14, quando ele fala, se nós amarmos mais os relacionamentos. Jesus, ele não estava dizendo que eu não tenho que amar minha mãe, que eu não tenho que amar o meu pai, minha esposa, meus filhos. Não era isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo assim, que se quando a nossa vida ela está baseada no ciclo de amizade, nos relacionamentos que nós produzimos. Quantas pessoas não querem Cristo porque elas estão presas a uma vida social, porque elas estão ligadas a ciclos sociais que as amarram, que as prendem, que produzem destruição. Mas elas batem no peito e falam, essa é a minha vida. É isso que ela entende por vida. Quantas pessoas não falam, a minha vida é a minha família. Mas aí Jesus ele chega e ele fala assim, se alguém quer me seguir, e aí ele vem para apresentar a verdadeira vida. E ele fala, porque quem quiser salvar a sua vida, ou quem quer salvar isso que você chama de vida, se você quer salvar aquilo que você está apoiando como se fosse a sua vida, ele diz assim, você vai perder até isso. Mas ele fala, mas quem perder a sua vida, ou aquilo que você chama de vida, por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Encontrará
a verdadeira vida. Eu pergunto para você nessa manhã que está aqui no templo, ou que nos acompanha pela TV Rica, ou que vai assistir essa mensagem em algum momento, você já encontrou essa vida? Você já se encontrou com a verdadeira vida? Eu disse aqui numa mensagem, eu estava assistindo aquela série The Chosen, e ali é uma série muito interessante, quando Jesus e Nicodemos, eles conversam, e ali mostra um Jesus animado, um Jesus motivado, não aquele Jesus que a religião quer nos colocar, assim, sabe, carrancudo. E Jesus falando da sua missão, daquilo que ele vai estabelecer na terra. E Nicodemos fica animado, mas ele está, a sua vida está não na vida de Cristo. E a sua esposa, ela amava aquilo que o status, a religião proporcionava para eles como vida. Então Nicodemos, ele chega na casa dele até querendo tomar uma decisão, mas aí quando ele chega, a esposa dele já joga um balde de água fria sobre as suas emoções e mostra para ele o quanto eles vão perder se ele mudar, se ele tomar aquela decisão. E aí no dia seguinte ele vai até um lugar onde Jesus estava com os discípulos, e Jesus ia partir daquela cidade. E Nicodemos deixa até uma bolsa de dinheiro, que alguém encontra e entrega para Jesus. Mas Nicodemos está escondido ali atrás da parede, e quando Jesus pega aquela bolsa, ele entende quem é que está fazendo aquilo. E Jesus fala assim uma frase: você chegou tão perto. E do outro lado, atrás da parede, Nicodemos cai em lágrimas, porque ele sabe, ele havia entendido que ele tinha que perder aquilo que ele chamava de vida para alcançar a verdadeira vida. Ele tinha que romper com o sistema, ele tinha que romper com tudo aquilo que não é Cristo. E ele chegou tão perto. Quantos ouviram o Evangelho, chegaram tão perto. Jesus diz assim em João 3, na conversa com Nicodemos, ele fala: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: e como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro Jesus fala: se você não nascer de novo, você não vai ver. Não pode ver o reino de Deus. E depois ele vai mais fundo, ele fala: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar. Eu creio, irmãos, que alguns até têm visto, mas nem todos têm entrado. Alguns têm tido a oportunidade de se expor à vida. Adão teve a oportunidade no Éden, a árvore estava ali diante dele. Ele viu a árvore, ele contemplou a árvore, mas ele não entrou nessa árvore, ele não comeu dessa árvore, ele não recebeu a vida que esta árvore tinha para produzir dentro dele. Por isso Jesus falou: você pode até talvez ver, mas você precisa entrar nesta vida. Muitos viram a arca, mas não entraram na arca. E por isso quando as águas vieram, eles morreram, porque eles estavam no lugar errado, eles estavam fora da arca, eles não entraram, eles não acessaram a vida, eles não acessaram a proteção, eles não acessaram o propósito, porque eles amaram as suas próprias vidas, eles amaram aquilo que o mundo os ensinou a chamar de vida. E é por isso que muitos ainda em nossa geração têm a dificuldade e se fecham para o Evangelho.
porque eles não querem perder aquilo que eles aprenderam chamar de vida. Deus nos chama para vivermos e desfrutarmos a vida. Somente Cristo pode nos dar esta vida. Somente Cristo, a árvore da vida, pode nos dar vida. E eu quero dizer para você nessa manhã, esse texto de Apocalipse 22 não fala do futuro, fala de uma realidade presente nos nossos dias. Porque a árvore da vida não é algo que eu vou um dia acessar, a árvore da vida é algo que eu já acessei na minha vida, e você também pode acessar. Porque a árvore da vida é Cristo, é uma pessoa. E quando eu me achego a Ele, quando eu me rendo a Ele totalmente, Ele pode estabelecer a vida dentro de mim. Nascer de novo, irmãos, não é uma opção. É a única porta aberta para a verdadeira vida. A vida plena de Deus, revelada em Cristo. Nascer de novo não é uma opção para aqueles que querem viver a vida. É a única realidade. Não existe caminho 2, caminho 3, não. É Cristo. A vida está nele. Sabe, nós temos recebido muitas palavras, como eu já disse. E uma das palavras que Deus nos deu para esse ano é que esse é um ano de reconciliação e relacionamento. E eu quero ler um texto que fala sobre isso, está em Colossenses capítulo 1. É um texto um pouquinho longo, irmãos, mas faz necessário ler todo ele, para que você entenda aquilo que nós estamos falando. Colossenses 1:13, se você puder me acompanhe agora, abra a tua Bíblia, se puder colocar na tela para a gente. Não importa a versão que você vai ler. Diz assim, Colossenses 1:13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção, por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os nossos pecados. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia. Porque foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E a vós outros também, que no passado eras estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. Agora, entretanto, Ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Aleluia. Aqui está uma descrição
daquilo que estamos falando nessa manhã. Aqui está uma descrição desta vida. Aqui está uma descrição plena do que essa vida está produzindo dentro de nós. Primeiro, essa vida que é Cristo nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Amém? Você crê nisso? Será que essa palavra pode encher o nosso coração de alegria, de um gozo? Ele nos transportou. Nós fomos tirados do reino da morte e nós fomos introduzidos na verdadeira vida que é Cristo. Aleluia! Essa é uma verdade para nós, que nós temos que vivê-la dia após dia. Nós não somos mais escravos do pecado, do mundo e da morte. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos lavados. Nós somos purificados. Nós não somos um pecador que está sendo melhorado. Não, essa não é a mensagem do Evangelho. Não é nesse Evangelho que nós cremos. Aonde as pessoas estão há 20, 30 anos dizendo: eu sou um pecador que estou sendo melhorado. A igreja de Cristo não é uma A igreja de Cristo, ela é formada por homens e mulheres que se encontraram com o Senhor da vida, que comeram da árvore da vida que é Cristo, tiveram a sua própria natureza transformada. Homens e mulheres que foram transportados do reino das trevas. Nós vivíamos no reino das trevas e lá nós desenvolvíamos aquilo que nós chamávamos de vida. Mas quando Cristo entrou e nos tirou com mão forte e nos trouxe para o seu reino, Ele nos deu vida com Ele. Aleluia! É essa a nossa vida, irmãos. É essa a nossa vida. Nós não somos um pecador melhorado. Nós somos homens e mulheres regenerados em Cristo. E regenerar é gerar de novo. Quando Deus enviou 150 dias sobre a terra, de águas sobre a terra, Deus gerou de novo. Deus deu um novo começo para a história da humanidade. Quando Cristo entrou na minha vida e na sua vida, Ele nos regenerou. Nascer de novo é começar de novo. O teu nascimento físico serviu para te dar a oportunidade de nascer de novo em Cristo. O que você viveu antes de Cristo não significa mais nada, porque aquilo que nós estamos vivendo dia após dia em Cristo é a verdadeira vida. Nós não podemos ser saudosistas das experiências do passado. Pelo contrário, nós agradecemos a Deus porque Ele nos deu vida. E Ele nos tirou do império das trevas. E Ele nos transportou para Ele. Versículo 14 diz: em quem temos a plena redenção. Irmão, não é uma redenção qualquer, é uma redenção plena, total em nossa vida. Amém? Fomos redimidos. Fomos redimidos. Fomos perdoados. Fomos justificados. A Bíblia diz que não havia um justo sequer, mas em Cristo nós fomos justificados dos nossos pecados. E justificado significa Ele nos tornou justos novamente. Nele, na sua natureza, no seu governo, na nossa vida. E Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus falou isso para os discípulos. Quando Filipe perguntou para ele: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou: Filipe, há quanto tempo estou com vocês? Você ainda não entendeu? Quem me viu, viu o Pai. E ele disse em outro texto que só o Filho conhece o Pai. E há aqueles a quem o Filho revelar.
Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, nos céus e na terra. Tudo foi criado por Ele. Ele existe antes de tudo que existe. E aí Paulo fala no versículo 18, e Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. A nossa cabeça. A cabeça que nos rege. A cabeça que nos dá direção. A cabeça que nos move. Cristo se tornou a cabeça da igreja. Irmãos, nós nos tornamos o corpo dele na terra. Não é brincar de igrejinha. É ser o corpo do Cristo ressuscitado na terra. Quando a igreja entende isso e ela começa a se mover pelo Espírito, é o corpo de Cristo se movendo na terra. E aí você vai entender, é aqui que eu quero chegar. Lembra que eu disse que do lado de fora da arca havia uma movimentação de morte? E do lado de dentro da arca havia uma movimentação de vida, proteção e propósito. Quando eu sou inserido no corpo, a movimentação que rege a minha vida, irmãos, não é mais uma movimentação de morte, é uma movimentação de vida, proteção e propósito. Porque eu fui inserido, porque agora eu estou guardado dentro de um corpo, o corpo do próprio Cristo ressuscitado, do qual Ele é a cabeça, do qual Ele é o governo, do qual Ele que rege, é Ele que dá agora as direções, é Ele que agora nos movimenta. E é por isso que quando eu entendo isso no meu espírito, irmãos, eu posso não entender, mas eu me rendo, eu me submeto, sem medo de ser frustrado. Pelo contrário, eu sei que eu estou guardado. E aí Paulo vai para o versículo 19. Porquanto foi do agrado de Deus, que nele, no corpo, aonde Cristo é o cabeça, habite toda a plenitude, e por intermédio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Em Cristo, Deus inaugurou uma plena reconciliação do céu e da terra. E quando você está em Cristo, deixa eu dizer para você, os céus e a terra estão sendo alinhados dentro de você. Sabe, irmãos, em nosso espírito não está vazio. O nosso espírito está pleno. Paulo disse assim, quem se une ao Senhor, lá em 1 Coríntios 6,17, quem se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. O meu espírito se tornou um só com o Espírito do Senhor. Meu espírito não é mais um espírito vazio, morto. Agora o meu espírito está cheio de vida, é pleno de vida. E no meu espírito os céus e a terra estão se alinhando dentro de mim. E é por isso que as coisas do céu não se tornam assim algo tão espantoso para nós. A gente só se maravilha e glorifica. Por isso, quando vem uma palavra num nível de revelação, você fala, meu Deus, uau, tremendo isso. Entra fundo, sabe, não para mais na sua mente para você ficar questionando. Já vai direto para o teu espírito. E quando a gente fala aí, Deus pega você por dentro. E aí vai fundo, vai lá no seu espírito, sai do nível da mente, sai do nível das emoções, irmãos, e vai lá no teu espírito e coloca fundamentos no seu espírito. E aí você passa a viver essa plenitude
E ele fala assim, versículo 22. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Sabe, irmãos, e a palavra diz que ele nos fez, uma vez que nós fomos reconciliados com Cristo, nós nos tornamos instrumentos de reconciliação do mundo com Deus. Esse é um tempo de reconciliação. Esse é um tempo de relacionamentos vivos. Sabe, é um tempo que Deus está rompendo com toda a mente religiosa nesses dias. Sabe, eu não quero afrontar a sua mente. Eu não quero afrontar a sua vida. Mas eu tenho que dizer para você que muitas vezes nós estamos aprisionados. Nós, como brasileiros, nós fomos desde o descobrimento do Brasil, nós fomos influenciados por uma mentalidade religiosa que nos escravizou como nação, que nos escravizou como igreja. E Deus tem rompido esse véu nesse tempo. E tem trazido a nós luz e entendimento para que nós possamos desfrutar de uma verdadeira realidade em Cristo. De uma liberdade em Cristo, de nos movermos na terra para sermos instrumentos de reconciliação e de relacionamentos. Quanto tempo pessoas dentro da igreja que dizem, e eu não consigo entender como que alguém entra com raiva para orar e sai depois de uma hora de oração e ainda tem raiva. Entra para orar sem conseguir perdoar o pai, sem perdoar a mãe, sem perdoar o marido, sem perdoar a esposa e sai da oração sem perdoar o marido, o pai, a mãe, a esposa. Porque era tudo aqui, ó. Orando consigo mesmo, com uma mente aprisionada por um espírito de religião. Mas está tudo bem. Está tudo bem, eu sou um crente. E Deus nos reconciliou em Cristo com Deus. E nos fez instrumentos de reconciliação. Canais de verdadeiros relacionamentos, relacionamentos com propósitos. Daqui a 2 semanas eu vou fazer 4 anos que eu pisei nessa casa pela primeira vez. Irmãos, eu cheguei aqui tão religioso, com uma mente tão aprisionada. Eu estava saindo de 21 anos de ministério, no mesmo lugar. Eu havia me desligado fazia 1 ano e eu estava procurando ouvir a Deus. Nos desligamos da forma mais correta possível. Não rompemos, não quebramos alianças, não nos insubmetemos, nós buscamos a liderança, abrimos o nosso coração, compartilhamos o que Deus estava falando. Nos pediram um tempo para orar, depois nos chamaram e nos liberaram em paz. E nós saímos como Abraão, não sei para onde vou. Deus vai mostrar o caminho. Passamos 1 ano sendo desconstruídos em muitas coisas. Até que aprove o Senhor nos trazer aqui numa noite, numa conferência. No final de agosto de 2016. No final de agosto de 2015 eu tinha saído do ministério. Fazia 1 ano. E os irmãos que me conhecem sabem que de início eu me choquei com algumas coisas. Que a minha religiosidade não me permitia acessar naquele momento. E eu quase fechei o meu coração.
Mas quando eu saí daqui na primeira noite, eram 3 noites de conferência. Eu saí daqui na primeira noite e eu falei para minha esposa, saindo daqui, indo para o carro, eu falei para ela assim, irmãos, era algo tão real para mim, como se 2 coisas se fundissem dentro de mim. Como se 2 blocos, sei lá, se fundissem, mas algo assim, que parece que eu escutava até o barulho quando as 2 peças se conectaram. Era muito real no meu espírito. E eu falei para minha esposa, falei assim, amor, eu não sei o que aconteceu, mas Deus fez uma conexão nessa noite. Nós vamos entender isso mais para frente. Aí viemos na segunda noite, no terceiro dia era o sábado pela manhã. 15 dias depois, nós estávamos caminhando já em paternidade nessa casa. Aí você fala, foi tão rápido. Não, foi no tempo de Deus. E vamos fazer 4 anos. Olha, eu estou querendo dizer 14, hein? 4 anos. 4 anos que passou assim. Mas quanta reconciliação, quanta cura, quanta transformação. Sabe, esse é um tempo de nós acessarmos a vida de Cristo. De nós rompermos e deixarmos o Espírito Santo romper em nós. Com tudo aquilo que a religiosidade produziu na nossa mente, nos nossos sentimentos. Sabe, é tempo de a gente pegar tudo aquilo que a gente chama de vida e falar, Jesus, eu só quero a tua vida em mim. Eu quero pedir que você fique de pé nessa hora. Nós não podemos fazer um apelo para você vir aqui na frente, para a gente orar por você. Mas aí é onde você está, eu quero fazer um apelo para você nessa manhã. Quero fazer um apelo para você nessa manhã. Pega tudo que você chama de vida e vá a Cristo nessa hora, com toda a sinceridade do teu coração, e diga para Ele, Jesus, eu abro mão de tudo que eu chamei de vida, para receber a tua vida. Para receber a tua vida. Diga, Jesus, eu renuncio à minha religiosidade. Eu renuncio toda influência religiosa na minha vida, para que eu receba a tua vida no meu espírito, para que o Senhor possa me governar de uma forma absoluta, plena. Diga, Jesus, hoje eu decido estar dentro da arca, nesse tempo de movimentação das águas sobre a face da terra. Diga, Senhor, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim, a tua vida, a tua proteção e o teu propósito. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.